Minha esposa disse para todos que eu era um abusador, mas as câmeras gravavam tudo. Durante meses eu fui chamado de abusador. Não porque eu fosse, mas porque alguém decidiu que essa seria a história mais conveniente. Meu nome é Daniel. Tenho 37 anos. E até pouco tempo atrás eu acreditava ter uma vida normal. Era casado com Larissa havia 8 anos. Tínhamos uma filha de 6. Uma casa confortável. Uma rotina comum. Nada parecia indicar o desastre que estava prestes a acontecer. Claro, o casamento já não era perfeito. As discussões tinham aumentado. O carinho já não era o mesmo, mas eu acreditava que aquilo era apenas uma fase. Então, numa noite de terça-feira, Larissa sentou na minha frente e disse que queria o divórcio. Sem gritos. Sem discussão. Sem lágrimas. Apenas uma decisão fria. Ela disse que não me amava mais. E que queria seguir outro caminho. Aquilo me destruiu. Mas eu aceitei. O que eu não sabia era que o divórcio seria a parte mais fácil de toda a história. Na semana seguinte comecei a perceber mudanças estranhas. Amigos que falavam comigo diariamente desapareceram. Mensagens ficaram sem resposta. Convites deixaram de chegar. Até alguns familiares começaram a agir de forma distante. No início pensei que fosse coincidência. Mas logo percebi que havia algo maior acontecendo. E a confirmação veio quando um amigo antigo me ligou. A voz dele parecia desconfortável. Depois de alguns segundos em silêncio, perguntou: Daniel, isso que estão falando de você é verdade? Meu coração disparou. Perguntei do que ele estava falando. Do outro lado da linha houve uma pausa. Então ele respondeu: Larissa disse que você fez coisas horríveis com ela. Naquele instante senti o chão desaparecer. Porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. E também sabia que uma acusação dessas podia destruir uma vida inteira. Mesmo sendo completamente falsa. Nos dias seguintes descobri que Larissa não fazia acusações diretas. Ela era mais inteligente do que isso. Preferia insinuar. Dizia frases como: vocês não sabem tudo o que aconteceu. Ou: sofri durante anos em silêncio. Também repetia que finalmente estava livre. As pessoas completavam o resto sozinhas. E era exatamente isso que ela queria. Quanto menos detalhes dava, mais espaço deixava para a imaginação. Em pouco tempo a narrativa estava criada. Eu era o agressor. Ela era a vítima. E ninguém parecia interessado em ouvir meu lado. Minha sogra me chamou de monstro. Meu cunhado disse que eu deveria ter vergonha de existir. Alguns amigos me bloquearam sem sequer conversar comigo. Pela primeira vez na vida percebi como uma mentira pode se espalhar mais rápido do que qualquer verdade. Mas nada doeu tanto quanto minha filha. Ela começou a agir de forma diferente. Mais distante. Mais quieta. Mais insegura quando estava comigo. Certa vez perguntei se estava tudo bem. Ela apenas abaixou a cabeça. Depois fez uma pergunta que quase me fez chorar. Mamãe disse que você machucava ela. É verdade? Naquele momento senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas minha reputação que estava sendo destruída. Era o relacionamento com minha própria filha. Eu respondi que não. Disse que jamais faria aquilo. Mas percebi a confusão nos olhos dela. Por que uma criança não sabe em quem acreditar? Especialmente quando os próprios pais contam histórias diferentes. Naquela noite fiquei horas sem conseguir dormir. E ainda não fazia ideia de que o pior estava por vir. Meses se passaram. A situação piorava a cada semana. Larissa fazia publicações misteriosas nas redes sociais. Nunca mencionava meu nome. Mas deixava tudo implícito. Recebia centenas de comentários. Mensagens de apoio. Palavras de solidariedade. Enquanto isso eu me tornava um fantasma. As pessoas me evitavam. Mudavam de assunto quando eu chegava. Paravam de responder minhas mensagens. Até no trabalho comecei a sentir os efeitos.
Clientes antigos ficaram desconfiados. Alguns contratos desapareceram sem explicação. Eu me sentia impotente. Por que como alguém se defende de algo que nunca aconteceu? Como provar a inexistência de uma mentira? Meu advogado dizia para manter a calma. Mas eu estava perdendo tudo. E foi exatamente quando cheguei ao limite que lembrei de um detalhe esquecido. Numa noite qualquer, enquanto organizava documentos para o processo de divórcio, lembrei de algo importante. Meses antes da separação eu havia instalado câmeras dentro de casa. O objetivo era simples: monitorar minha filha quando ela ficava com a babá. As câmeras gravavam vídeo e áudio 24 horas por dia. Eu quase nunca acessava os arquivos. Mas naquela noite resolvi verificar algumas gravações antigas. No começo não encontrei nada. Horas e horas de imagens comuns. Até que um vídeo chamou minha atenção. Larissa estava na sala conversando com uma amiga. As duas acreditavam estar sozinhas. Continuei assistindo sem grandes expectativas. Então ouvi uma frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Ninguém acredita num homem quando uma história dessas começa. As duas começaram a rir. Meu estômago revirou. Mas aquilo era apenas o início. E o que ouvi nos minutos seguintes foi ainda pior. A amiga perguntou o que aconteceria se eu tentasse me defender. Larissa deu de ombros. Depois respondeu: quem vai acreditar nele? As duas riram novamente. Então ela falou algo que nunca vou esquecer. Primeiro eu faço todo mundo ficar do meu lado. Depois qualquer coisa que ele disser vai parecer desculpa. Fiquei imóvel diante da tela. Durante meses eu tinha sido tratado como um monstro. Enquanto ela transformava tudo em uma estratégia. Continuei procurando outras gravações. Encontrei conversas parecidas. Comentários semelhantes. Em nenhuma delas existia medo. Em nenhuma delas existia sofrimento. Apenas planejamento. Mentiras. Manipulação. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo eu tinha algo concreto. Provas. Eram as palavras dela. Gravadas pela própria voz dela. Naquele momento percebi que a história estava prestes a mudar completamente. No dia seguinte entreguei todo o material ao meu advogado. Ele passou horas analisando os arquivos. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me olhou e disse: isso muda tudo. Durante semanas reunimos gravações, mensagens e registros. Cada detalhe foi organizado cuidadosamente. Enquanto isso Larissa continuava espalhando sua versão dos fatos. Ela parecia tranquila. Confiante. Como alguém que acreditava ter vencido. Mas a verdade estava se aproximando. Quando as gravações começaram a ser apresentadas formalmente, a reação foi imediata. Pessoas que me acusaram ficaram chocadas. Familiares ficaram sem palavras. Amigos passaram a questionar tudo o que haviam ouvido. Pela primeira vez alguém decidiu olhar os fatos. E os fatos eram devastadores. Porque mostravam exatamente quem estava mentindo. E quem estava sendo destruído injustamente. Os primeiros pedidos de desculpa chegaram poucos dias depois. Alguns amigos me procuraram. Outros enviaram mensagens longas. Muitos admitiram que jamais tinham me dado a chance de explicar minha versão. Mas o mais impressionante foi ver a situação de Larissa mudar rapidamente. As mesmas pessoas que a apoiavam começaram a se afastar. As mesmas pessoas que acreditavam em cada palavra agora faziam perguntas difíceis. A confiança desapareceu. E quando a confiança desaparece, quase nada sobra. Ela tentou se justificar. Tentou dizer que estava emocionalmente abalada. Tentou mudar a narrativa. Mas era tarde demais. As gravações falavam por si. Pela primeira vez ela experimentou exatamente aquilo que eu havia vivido. Desconfiança. Isolamento. Julgamentos. E o mais curioso é que eu não precisei fazer nada. Foram as próprias escolhas dela que provocaram tudo aquilo. Meses depois encontrei Larissa durante uma audiência relacionada à nossa filha. Ela parecia diferente.
Mais cansada. Mais abatida. Menos segura. Quando tudo terminou, ela se aproximou. Disse que gostaria de voltar no tempo. Disse que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe. Escutei tudo em silêncio. Então respondi apenas uma frase. Durante meses tentei convencer as pessoas de que eu estava dizendo a verdade. Ela baixou os olhos. Então completei. No final, não foram minhas palavras que me salvaram. Foram as suas. Saí dali segurando a mão da minha filha. Sem raiva, sem desejo de vingança. Porque às vezes o karma não chega através de grandes punições. Às vezes ele chega quando a verdade finalmente encontra a luz. E naquele dia eu entendi uma coisa. A mentira pode correr muito rápido. Mas quando a verdade alcança ela, a queda costuma ser muito maior no último julgamento. Se você gostou dessa história, curta, comente e compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a fortalecer o canal. Até o próximo último julgamento.